A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor Jesus, né? Sou pastor Walter, sou da Igreja Pentecostal Poder da Graça de Deus. E faltou uma parte, né? Começamos a gravar o testemunho e ficou a confirmação, né? E agora eu gostaria de testemunhar um pouquinho sobre a confirmação, né? A confirmação de Deus sobre o chamado. Eu estava morando em Curitiba e lá nós passamos muita diversidade, muita dificuldade, passamos necessidade, conhecemos a diversidade como frio, fome, sede, né? Passamos muita dificuldade. De repente virou, mas quando virou, Deus abriu porta, começou a abençoar, foi tremendo, né? Mas nessa época, nós ficamos sabendo que a igreja onde eu congregava em Bauru, veio a fechar, o pastor tinha parado a igreja, um trabalho maravilhoso, muitas bênçãos, muitas curas de Deus, portas abertas, era um trabalho tremendo, enchia a igreja. E ali nós entristecemos, fomos orar a Deus. E orando a Deus, né? Por que nós fomos para Curitiba? Nós fomos porque a minha cara estava grávida, né? E a minha esposa foi para cuidar, né? Deixamos o emprego, deixamos tudo para nós ir para lá. Nós fomos para passar dias e acabamos ficando quase 4 meses, né? E lá aconteceu muita coisa. Nós fomos orar, né? Fiz uma campanha e a campanha era: Senhor, mostra a tua vontade para a minha vida. Onde eu orei durante 21 dias de madrugada, eu orava 3 horas da manhã. E ali, né, o Senhor usou vaso, o Senhor mostrou visão, o Senhor falou que o projeto Bauru não tinha terminado, era para voltar para Bauru e levantar a casa de oração. E nós, né, voltamos, deu tudo certo a caminhada para voltar, né? E chegando em Bauru, aquele trabalho qual eu fazia parte, né? No primeiro nós estivemos no Santo Vídeo, depois para o Jaraguá, onde enchi a igreja, eu fui atrás de todos os irmãos, falei para todos: olha, Deus me deu uma visão, né? Deus falou comigo, há um propósito, o propósito é para que venha levantar uma casa de oração. E todo mundo falou: olha, nós vamos abraçar a ideia, mas ninguém ia, era só nós sozinhos, e começou muita luta, travou-se muita luta, veio pessoas no portão falar que não podia fazer a obra porque não era pastor, né? Mas tinha um chamado. Um dia eu falei para o rapaz: mas o que impede do obreiro fazer a obra, né? E ali, Deus falando, e Deus dando confirmação, usou o pastor Demil e falou: olha, vai, né? Já que tem esse propósito, tem esse chamado, mas vai para uma igreja e fica lá até você pegar a raiz, que Deus vai falar com você lá dentro. E Deus falou, Deus deu uma confirmação, Deus usou vaso. E eu com medo de dar um passo, né? A gente foi, né? E ali eu comecei a passar, de repente, né? Deus abriu uma porta de emprego para mim, né? E através dessa porta de emprego começou a abrir muitas portas também, né? Foi através dessa porta de emprego que nós conseguimos fazer um empréstimo, onde Deus falou, né? Deus falou comigo: vai e faz um empréstimo, né? E levanta a casa de oração, né? Mas ninguém acreditava, e eu estava com muito medo. E de repente a minha filha começou a ficar 2 dias, 3, 5 dias internado, passando crise, indo e voltando no hospital, até um dia que eu peguei férias, cheguei em casa, não tinha ninguém, estava tudo fechado. Eu falei: não, está errado, eu estou pregando Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva, e eu estou desesperado. Eu falei: então vou orar, vou jejuar, vou consagrar, vou buscar no Senhor, né? Fui para o monte orando, jejuando, falei: Deus, fala comigo, eu vou fazer um propósito. E ali eu fiz um propósito, falei: Deus, tira minha filha, cura minha filha, que eu quero fazer a tua obra. E fui para o hospital estadual, ela estava internada no hospital estadual. Cheguei no hospital estadual, o médico veio e falou para mim, olha, você é o pai da Letícia? Eu falei: sou. Ele falou: olha, você quer levar ela embora? Eu falei: vou levar em nome de Jesus. Ele falou: você não vai levar enquanto não tiver um diagnóstico completo. Eu estou falando do ano dezembro de 2010. Se passaram hoje quase 10 anos já, né? A igreja vai completar 11 anos, né? E todo esse tempo não há um diagnóstico completo, não sabe, os médicos não sabem achar qual é o problema, né? Mas ali eu fiquei sem chão quando ele falou: não vai levar, não tem como levar, só vai levar quando tiver um diagnóstico completo. Eu fiquei sem chão, mas naquele momento Deus falou comigo, o Espírito Santo tocou no meu coração e falou forte, Jesus falou fortemente no meu coração: faz a minha obra. E quando ele falou, de repente eu vejo a médica que cuida dela desde bebezinho, ela vinha na minha direção. E ela vindo na minha direção, Jesus falou novamente: faz a minha obra. E quando ela chegou perto de mim, ela falou: você é o pai da Letícia, Vitória? Eu falei: sou. Você quer levar ela embora? Eu falei: eu quero levar em nome de Jesus, né? Mas ali, por minha palavra não tinha, mas não falei que ia levar em meu nome, falei: eu ia levar em nome de Jesus. Aí ela pegou e falou: então você não leva hoje, você leva amanhã.
E a hora que ela falou isso, Deus falou para mim, faz a minha obra, né? Eu falei, fazer a obra, né? Até doisada, porque pensa numa época que eu era muito convidado para pregar a palavra, para ir evangelizar, mas só que eu era diácono, e Deus queria, né? Havia o chamado, havia o propósito, a missão, Deus já tinha me dado a missão, Deus falou comigo, né? Levanta uma casa de oração. Eu falei, mas Senhor, eu não sou pedreiro, não sou carpinteiro, não sei fazer nada. Deus falou, não, só preciso que você coloque o desejo no seu coração, só preciso que você coloque o desejo no seu coração, que eu vou pôr pessoas capacitadas para te ajudar. E Deus falou comigo, Deus dá um sonho para mim, falou, vai no banco, faz um empréstimo e levanta a casa de oração. Eu falei, Jesus, né? Eu estava com o nome no SPC Serasa, né? Até doisado, nesses dias estava pregando numa igreja, eu falei, nunca, o SPC Serasa nunca foi problema para mim, porque quando Deus tem falado, e fui, e fiz uma simulação, eu fui no sábado à noite, fiz uma simulação, porque Deus falou, faz a minha obra, Deus tinha me respondido, eu fiz um propósito com Deus, e 2 minutos depois Deus havia respondido, depois do médico ter desmontado meu sonho, jogado terra no meu sonho, Jesus falou para mim, faz a minha obra, e ali, fazia a obra, Deus queria que eu assumisse o trabalho, Deus queria que eu assumisse, né? E graças a Deus, né? Nós estamos indo para 11 anos da Igreja Pentecostal, o poder é a graça de Deus, e o Senhor falou para mim, vai no banco, faz um empréstimo, e eu fiquei com muito medo, e eu fui no sábado à noite, e fiz uma simulação, e ao fazer a simulação aparece escrito, né? Que Deus abriu uma porta de emprego, através da porta de emprego, me abriu uma conta bancária, através da conta bancária, Deus falou comigo, vai lá e faz um empréstimo, para você levantar a igreja, aleluia, doisado, né? E ali eu fui e fiz, irmão, fez a simulação, e na própria simulação apareceu, o dinheiro está disponível na conta, né? E ali eu vi que não tinha mais, era o chamado, né? Tudo que eu tinha pedido para Deus, Deus tinha confirmado, né? Havia feito um propósito, o voto foi respondido muito rápido, o propósito de Deus, e ali o propósito era de fazer a obra do Senhor, eu vou fazer a tua obra. E às vezes a gente pensa que fazer a obra, naquele tempo eu achava que fazer a obra era só pregar, mas Deus queria que desse um passo, e nessa tarde, começo de tarde, eu estou dentro da igreja, tarde, as irmãs estão limpando, esse começo de tarde, Deus está chamando você, você tem um chamado, você tem um propósito, Deus quer que você dê um passo que o Senhor honra, Deus capacita, né? Se Ele te chamou, Ele te capacita, mas precisa com que você se coloque em posição, precisa com que você vá além, né? Você precisa dar um passo, porque quem vai capacitar é Jesus, amém? Fica com Deus, Deus abençoe, a paz do Senhor, graça e paz, como diz Pedro, né?